O objetivo da aula de hoje é compreender e determinar o perímetro de um triângulo usando seus vértices e classificá-lo em equilátero, isósceles ou escaleno. Classificação de um triângulo em relação aos seus lados. O que é que eu tenho? A primeira classificação para o triângulo, quanto aos seus lados, eu tenho a seguinte coisa. O triângulo isósceles é o triângulo que possui as medidas de dois lados iguais e um diferente. Então, eu vou ter no triângulo isósceles dois lados iguais e um diferente. Então, se eu tiver a medida desse lado aqui foi igual a esse, então tenho duas medidas iguais. E essa daqui diferente desses dois, então significa dizer que o triângulo é isósceles. O outro tipo de triângulo é o equilátero. O triângulo equilátero possui as medidas de todos os lados iguais. Então, vai ter três lados iguais. Ó. Esse lado aqui ó, é igual a esse, é igual a esse. Então, o triângulo será equilátero, a medida dos três lados iguais. Se vocês observarem que esse ângulo aqui será igual a esse e será igual a esse. Quanto ao ângulo, também os três ângulos serão iguais. Se for para o triângulo isósceles, o ângulo tem dois ângulos iguais e um diferente. Triângulo escaleno. O triângulo escaleno é o inverso do triângulo equilátero. O triângulo escaleno possui as medidas de todos os lados diferentes. Então, posso observar que essa medida aqui será diferente dessa e será diferente dessa. Quanto ao ângulo, os três ângulos são diferentes. Então, quando aparecer a classificação sem ser relacionada à medida, só para me observar os ângulos, então se tiver os três ângulos diferentes ou as três medidas diferentes, isso será chamado de triângulo escaleno. Se tiver os três ângulos iguais ou a medida dos três lados iguais, isso é chamado de equilátero. Se eu tiver a medida de dois lados iguais e um diferente, ou dois ângulos iguais e um diferente, é chamado de triângulo isósceles. Forma da distância entre dois pontos. Como não será dado medidas, será dado apenas ponto, irei calcular a distância de cada vértice ao outro. Então, a fórmula da distância será essa daqui, ó. Então, a distância de A para B, isso vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, que está relacionado ao ponto A. Ó. O ponto A será o x1 e o y1. O B será o x2 e o y2. Então, essa aí é a fórmula. Perímetro de um triângulo usando seus vértices. Então, o que é que vem a ser o perímetro? Definição de perímetro. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Então, se tiver um triângulo, então para mim determinar esse perímetro, irei somar as medidas dos lados. Isso é o perímetro. Para me calcular o perímetro do triângulo, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar primeiro a distância de A para B, depois vou encontrar a distância de B para C e depois vou encontrar a distância de A para C. Então, pegado as três distâncias, eu irei somar. Então, isso é o perímetro. Se for para classificar, eu vou observar as medidas dos lados. Se tiver os três lados iguais, será equilátero. Se tiver dois lados iguais e um diferente, isósceles. Se eu tiver os três lados iguais, será equilátero. E os três lados diferentes, escaleno. Então, a fórmula do perímetro é essa daqui. Ó. Então, vou somar a distância de A para B, mais a distância de A para C, mais a distância de B para C. A unidade que o problema não dá será unidade de medida. Vamos aqui ao exemplo. Determine o perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos A, B e C. Em seguida, classifique quanto aos seus lados em equilátero, isósceles ou escaleno. Então,
Toda vida quando vocês forem resolver um problema dessa magnitude, vocês vão observar o que? Vocês irão construir ou desenhar um triângulo. Não importa a posição do ponto no plano cartesiano. Vocês façam a anotação do ponto A, B e C. Coloca as coordenadas. Então, primeiro vou encontrar a distância de A para B, depois a distância de B para C, depois a distância de A para C. Então, vamos aqui. Então, a distância de A para C vai ser igual a... Aqui não apareceu o parêntese aqui desse ponto por causa da formatação. O slide não apareceu. Então, aqui tem um parêntese, aqui também tem um. Aqui tem um parêntese, aqui também um. Foi erro de formatação. Não aparece, não sei porquê. Então, a forma da distância eu vou substituir. Então, x2 menos x1. O x2 vai ser 2 menos ao quadrado mais y2, que é o do B, menos y1, que é o 1 ao quadrado. Então, 2 tira 1 vai ficar 1. 3 tira 1 fica 2. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1 dá 5. Como 5 não tem raiz exata, então deixa do jeito que está. Então, a distância de A para B vale 5 unidades. Agora, eu vou encontrar a distância de B para C. Como é que eu vou fazer para me encontrar a distância de B para C? O que é que eu tenho? Eu tenho o ponto B e o ponto C. Aqui será o x2 e aqui será o x1. Aqui será o y2 e aqui será o y1. Então, vai ficar 5 menos 2, está aqui, ó, 5 menos 2 ao quadrado, mais y2 vale menos 1, menos 3. O menos aqui é da forma. Coloquei o 3. Então, tu tem 2, tu tem 5, tira 2, vai ficar 3 ao quadrado. Menos 1 com menos 3, eu vou somar, soma de sinais iguais. Então, vai ficar menos 4. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado é 16. Número negativo de expoente par fica positivo. Sempre o número negativo elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, 9 mais 16 dá 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. Agora eu vou encontrar a distância de A para C. Como é que eu vou fazer para me encontrar a distância de A para C? O mesmo procedimento da outra. Então, aqui será x2 e o x1. Aqui será o y2, aqui será o y1. Então, o que é que eu tenho? Vai ficar 5 menos 1 ao quadrado mais menos 1. Tá aqui, ó. Menos 1 vem para cá, ó. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Onde foi que saiu esse menos 1? O menos da fórmula e aqui eu tenho o 1. Então, subtraindo, ó, 5 tira 1 vai ficar 4. Menos 1 com menos 1 vai ficar menos 2. O som repete os números. Então, vai ficar 4 ao quadrado dá 16. 2 ao quadrado dá 4. 16 mais 4 dá 20. Como 20 não tem raiz exata, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou decompor. Então, decompondo 20, como é que vai ficar? Ó, decompondo 20. Eu vou decompor em fatores primos. Fatores primos, então, vou dividir primeiro por 2. Ó. 20 dividido para 2 dá 10. Então, 10 é par, então, novamente por 2, que dá 5. 5 só dá para o 5, que dá 1. Como é raiz quadrada, eu vou pegar pares de números iguais. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. Coloquei aqui dentro. Que tiver expoente 2, sai. Então, saiu o 2 e o 5 permaneceu. Então, a distância de A para C vale 2 raiz de 5. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar. Vou pegar os três valores. Distância de A para B vale raiz de 5. Distância de B para C vale 5. E a distância de B para C vale 2 raiz de 5. Eu não posso somar números que tem raiz com número natural. Qual é que eu posso somar? Eu posso somar esse daqui
com esse aqui, porque tem a mesma raiz quadrada e o mesmo radicando. Então, vou somar 1 mais 2 dá 3, raiz de 5, e o 5 eu repeti. Então, a distância não, o perímetro desse triângulo vai ser 5 mais 3, raiz de 5. Como eu tenho as três medidas diferentes, as três medidas são diferentes, ó. 1 raiz de 5 é diferente de 5 e é diferente de 2 raiz de 5. Todos os três números são diferentes. Então, a classificação desse triângulo é triângulo escaleno.